tarde, obrigado, senhor secretário. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a participação dos conselheiros e conselheiras. Então, vamos para o item 1, ata, leitura, discussão e votação. Em discussão, o conteúdo da ata. Em votação, os conselheiros e conselheiras que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, expediente. Posso para os representantes discentes da graduação, Ana Alicia dos Santos, titular, e Stephanie Ribeiro dos Santos, suplente, ambas do CESP. Estão presentes? Senhor secretário. Deixe-me ver aqui, senhor presidente. A Ana Alice está presente? Sim, professor, ela colocou no chat que está presente. Ana Alice dos Santos. Tá bom, então. Então, considero empossado e desejo as boas-vindas para a Ana Alice. Murilo, tu pode voltar com a pauta? Professor Nério? Oi. O professor Carlos André se inscreveu ali no chat. Tá bom, então. Desculpa, mas é que o Murilo tirou a pauta, o professor Julice. Professor Carlos André, com a palavra. Ô, professor, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Nério. O professor Nério tem que tirar de pauta ali o processo 24772 de 2020, porque eu havia diligenciado para o departamento do CEL, lá de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, e eles não retornaram a diligência. Então, o processo não retornou para mim. Tá bom, então. Só vamos aguardar um minutinho. O Murilo está na reunião, senhor secretário? Desculpe, senhor presidente, houve um problema aqui, tive que fechar o sistema e voltar. Agora tudo tranquilo. Mas eu gostaria que você projetasse a pauta. Isso, estou verificando isso agora. Está aí. Tá bom, então. Murilo, eu solicitei a retirada de pauta do processo 24772 porque não retornou para mim com a diligência, tá? Isso, senhor presidente, eu tinha visto há pouco, antes de entrar na sessão, que o processo só foi recebido pelo centro no dia de ontem, muito embora o professor Carlos André tenha diligenciado o processo em maio. Então, eu gostaria de solicitar, inclusive, aos relatores que, quando diligenciassem, que também que apontassem no parecer o prazo para cumprimento de diligência, que, segundo o regimento interno, é de 10 dias, tá? E aí, como esse prazo está dentro do regimento interno, as pessoas que não são do Conselho dificilmente tomam conhecimento dessa norma. Então, seria interessante colocar no parecer. É isso. Eu tenho a impressão que eu acho que eles não devem ter visto, né, Murilo? Porque levaram 2 meses para receber o processo. De qualquer forma, eu coloco da próxima vez. Exato. Tá bom, professor Carlos? Então, podemos passar para a inclusão em pauta do processo 24076-2021. Esse processo trata do programa educacional de tutoria, é o relatório dos 3 grupos PET. Então, eu consulto os conselheiros e conselheiras se são favoráveis à inclusão desse processo.
Bom, não tem nenhuma manifestação, senhor secretário, todos os conselheiros e conselheiras estão de acordo com a inclusão. Ainda estamos em expediente. Licença, teve um problema técnico no começo e eu não estava conseguindo ouvir o que vocês estavam falando. Eu queria também colocar uma inclusão de pauta, eu posso fazer? Senhor secretário? Senhor presidente, a acadêmica havia me passado um e-mail na semana passada sobre solicitando orientação quanto ao encaminhamento de emendas ao relator. Entretanto, naquela ocasião já havia passado o prazo, que a gente sabe que que é até o 7º dia antes da reunião. Mas há ainda a possibilidade dela solicitar a inclusão em pauta no expediente, devendo a inclusão ser submetida à votação dos conselheiros. Mas ela me encaminhou a proposta, eu vou projetar aqui, ela vai esclarecer a proposta que ela quer incluir e, em seguida, é possível submeter à votação, senhor presidente. Está aí, acadêmico, se quiser fazer a apresentação, está projetada. Obrigada, Murilo. Então, gente, acontece que a gente foi avaliar as propostas que foram enviadas pelo professor Nério em relação às mudanças propostas para 0,50, e a gente teve bastante debate, assim, através do Lucas, né, que era conselheiro aqui da SEG, para discutir essas propostas de mudança, né? E a gente não sabe se talvez assim se perdeu nos documentos, assim, mas a gente havia mandado uma proposta que nós tiramos em SEB. E ela apareceu ali na proposta do professor Nério, mas com uma alteração que os acadêmicos acham que a gente tem que corrigir. Eu posso explicar ela melhor porque, a gente pode comparar a proposta que eu coloquei aí com a que está no documento enviado. No caso, a gente tinha pensado uma proposta pensando nessa questão de que em algum momento a gente tem que voltar a contar o ranqueamento, né, o score, e que tem esse problema, né, desse período que a gente ficou sem contabilizar, né, que a gente pode ter prejuízos aí. E os estudantes formularam uma que inclusive está na ata do SEB, que eu enviei para o Murilo, caso alguém queira dar uma olhada, em que a gente olhou o que foi proposto em outras universidades em relação a isso, e a gente montou uma proposta pensando nessa questão, de uma maneira da gente contar, enquanto ainda está no período de pandemia, como que a gente pode calcular o score de uma maneira justa, e propondo como resolver esse problema que não foi contabilizado as notas e os créditos lá no score, né? Em que a gente contaria retroativamente, né? Desse período, mas de acordo com os critérios que a gente colocou, né? De contabilizar só as notas e os créditos das disciplinas que teve aprovação, né? E, no caso, na proposta do professor Nério ali, ele acabou não abrangendo a parte do score que calcula a proporção entre aprovações e reprovações, ele não abrangeu essa parte em contar só as aprovações. E a gente acha que isso pode ser um problema, porque agora, nesse momento, contar retroativamente e contar as reprovações pode ter muito prejuízo, porque lá no começo da pandemia a gente teve uma garantia e ilusão de que isso não seria contabilizado. A gente pode ser muito prejudicial para os estudantes por conta dessas condições subjetivas e objetivas que foram muito afetadas durante a pandemia. Eu posso explicar melhor comparando as duas escritas, né? Mas eu peguei o que está ali na proposta do professor Nério e apenas inverti a ordem do que estava escrito no 16A e 16B e incluí para abranger os dois critérios no que consta essa parte de considerar retroativamente os últimos semestres, esses semestres que já passaram antes desse que está acontecendo agora. É basicamente isso. Não sei se tem alguma dúvida, eu posso tentar esclarecer melhor. Senhor secretário. Para mim ficou bem claro.
Senhor presidente, o que toca a acadêmica neste momento é esclarecer aos conselheiros quais as alterações que ela está propondo, justificar, e aí o senhor pode submeter a votação e, sendo aprovado, esse destaque para votações separadas será apreciado e votado depois da votação do parecer do relator. Eu não vejo nenhum problema, porque esse assunto foi amplamente discutido com o corpo discente. Talvez a redação não tenha ficado tão clara, mas mesmo assim eu consulto os conselheiros e conselheiras da solicitação da acadêmica. Eu só gostaria de saber se eu devo essa redação agora ou depois, caso seja aprovada. Senhor secretário? Depois, agora, neste momento, é só a votação da inclusão, ou seja, para ela ter o direito de explicitar melhor e defender esse DVS lá depois de votar do parecer do relator inicial. Então, o que se faz agora é só concordar ou não com a discussão dessa proposta lá na ordem do dia. Tá bom, os conselheiros e conselheiras estão de acordo? Estão de acordo. Então, aprovada a inclusão. O conselheiro Rogério também tem solicitação de alteração, mas isso fica nas rodadas de 3, 2 ou 1 minuto, né, senhor secretário? Eu me inscrevi aqui em nota compartilhada, também eu tenho não sei se agora eu também tenho uma questão de expediente também, mas não é inclusão nem exclusão. É no final desse aqui, professora. Então tá, obrigada. Tá. Senhor presidente, nós sabemos que qualquer modificação na proposta de resolução, seja ela original ou apresentada pelo relator, ela só pode ocorrer mediante apresentação de DVS diretamente ao relator ou, em última instância, incluído no expediente. Então, de maneira que não há como se atender solicitação de alteração durante as discussões sem que tenha havido apresentação formal nesses tempos. Mas, nesse caso, senhor secretário, a solicitação de ajuste da resolução pela acadêmica está relacionada ao artigo 16. Eu não vejo problemas da gente fazer essa inclusão. Sim, tranquilo, eu estou me referindo à possível apresentação de emendas pelo professor Rogério, que o senhor havia comentado. Não, o professor Rogério é comentários, tá bom? Perfeito. Então, vamos ainda em expediente, a professora Ana Paula. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir, solicitar urgência no processo 25171, esse da alteração da resolução 050/2020, ele trata de alguns ajustes que são importantes aí, porque a gente foi bastante aí discutido, tanto pelos alunos, quanto pelos secretários, pelos gestores do ensino, que são necessários para que a gente possa iniciar o próximo semestre de uma forma, né, mais tranquila, com relação... os ajustes que a gente tem aqui na 050 tem influência na matrícula, nos editais, em sala de aula. Então, são vários componentes aí que a gente fez o ajuste da 050 na proposição, que são bastante importantes. Então, eu gostaria de pedir urgência, porque a gente ainda tem que passar pelo Consune. Então, para que a gente possa trabalhar com a 050 já ajustada, já no início do semestre. Tá bom, professora Ana Paula. Eu consulto os conselheiros, os que concordarem com o pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência. Vamos para a ordem do dia. Processo 3.2, número 25171/2021. A origem é a Pró-Reitoria de Ensino, interessado por professor Nélio. O assunto inclui ajustes na resolução 050/2020, Consune, de 17 de agosto de 2020, que dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais
nos cursos presenciais de graduação em caráter excepcional e temporário frente à emergência da saúde pública relacionada à pandemia do Covid, nos termos da presente resolução, a qual passa a vigorar na forma da presente resolução. Relator, conselheiro Délcio Pereira, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu passo aí para o histórico. Então, no dia 10 de julho desse ano, é autuado o processo na PROEM, contendo a proposta em referência e exposição de motivos. Na mesma data, matéria encaminhada à Secretaria dos Conselhos Superiores para apreciação da SEG. No dia 13 de julho, a hora está errada ali, esse conselheiro é designado relator na Câmara de Ensino e Graduação. Então, seguindo para a análise. O presente processo trata de proposta de ajustes na Resolução 050/2020, Consune, de 17 de agosto de 2020, que dispõe sobre a adoção de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos presenciais de graduação, em caráter excepcional e temporário, frente à emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus, Covid-19, nos termos da presente resolução, para apreciação da Câmara de Ensino e Graduação do Conselho Universitário. A referida proposta de revisão é resultado de trabalho desenvolvido pelo pró-reitor de ensino em conjunto com a equipe da Coordenação de Ensino e Graduação da PROEM, Coordenação de Informação e Registro Discente da PROEM, os diretores de Ensino e Graduação, secretários das Secretarias de Ensino e Graduação e representação discente na SEG Consune. Nesse sentido, ressalta-se a realização de reuniões com o grupo de representantes supracitado nas datas de 24 de março, 9 de abril, 16 de abril, 11 de maio e 23 de junho. Durante as sessões, buscou-se avaliar os principais pontos da resolução vigente que estão gerando problemas, dificuldades para a gestão acadêmica dos cursos de graduação da UDESC. O professor Nério ressaltou a importância da discussão dos pontos analisados nas reuniões por parte dos diretores de ensino e graduação com as chefias de departamento e estes com os professores. Da mesma forma, solicitou o representante discente na SEG, o acadêmico Lucas Castro, que promovesse ampla discussão dos pontos que estavam sendo avaliados junto aos discentes, representantes discentes e com o Conselho das Entidades de Base da UDESC. As sugestões encaminhadas pelos envolvidos na revisão foram amplamente discutidas e debatidas, visando assegurar o bom andamento da gestão acadêmica na universidade. Nesse contexto, cabe destacar que esse relator não recebeu emendas à proposta original presente no processo, além de não incluir novos elementos em minha análise, a matéria ficando preservada a minuta disponível no processo. A presente proposta de revisão da Resolução 050/2020 Consune está amparada nos principais atos legais de interesse à matéria. Primeira indicação, a medida provisória 934/2020, com a dispensa da obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de dias letivos no ano de 2020 na educação básica e superior. O parecer CNE-SP 5 de 2020, que tratou da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid. O parecer CNE-SP 9 de 2020, que retomou essa temática com o reexame do parecer prévio. O parecer CNE-SP 11 de 2020, que definiu orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. A Lei 14.040/2020, que foi sancionada e estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 6/2020, em vigência até 31 de dezembro de 2020. A Resolução CNE-SP 2/2020, com fundamento no parecer 19/2020, homologado em dezembro de 2020, que regulamentou a Lei 14.040/2020, estabelecendo as normas para a organização dos sistemas de ensino no contexto da pandemia da Covid, incorporando os seguintes pareceres: o CNE-SP 5,
9 e 11 de 2020. As diretrizes nacionais para implementação dos dispositivos da Lei 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido no Decreto Legislativo 6 de 2020. O parecer CNSP 6/2021, que contém o projeto de resolução para a instituição de diretrizes nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar. Assim, ratifica-se que a proposta está de acordo com a legislação vigente, além de ter sido amplamente discutida e construída com os segmentos da universidade, preservando e valorizando os princípios da construção coletiva, da flexibilidade, da negociação, focada na interação dialógica com os diversos setores da sociedade. Sobre a minuta propriamente dita, destaco as seguintes propostas de alteração. Então, a proposta relativa à alteração do parágrafo 8º do artigo 1º, sobre a seguinte redação: as gravações das aulas síncronas em plataformas institucionais poderão ser disponibilizadas para fins acadêmicos aos discentes da UDESC, ressaltando ali somente mediante o aceite do docente. A justificativa elencada, discutida e ajustada na reunião do dia 9 de abril, foi estabelecida no intuito de garantir a autonomia do docente, já que deverá disponibilizar aos discentes outros meios de acesso ao conteúdo ministrado nas aulas síncronas em até 48 horas, que vai ser objeto do próximo item, o parágrafo 9º do artigo 1º ajustado, que é exatamente a segunda proposta de alteração. Alteração do parágrafo 9º do artigo 1º. A UDESC será responsável pelo resguardo da imagem, áudio, vídeos e aulas dos docentes, realizada a partir de plataformas institucionais, não podendo disponibilizá-los sem a anuência e autorização destes e dos respectivos departamentos. Caso o docente não disponibilize a gravação das aulas, este deverá disponibilizar outros meios para o discente ter acesso ao conteúdo ministrado na forma síncrona em até 48 horas. Então, estabelece essa abordagem de equiparação. A justificativa, então, esse aspecto aí de alteração foi discutido e ajustado na reunião de 11 de maio, e ela se firma para que os discentes não fiquem prejudicados, sendo estabelecido um prazo de 48 horas para o docente disponibilizar material ou conteúdo ministrado na aula síncrona. Alteração do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 2º. O cronograma específico para a realização das atividades práticas, teórico-práticas e laboratoriais experimentais presenciais deverá ser aprovado pelo colegiado pleno do departamento responsável pelo curso, com autorização da direção-geral, considerando a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado junto à prefeitura municipal. Então, estabelece essa discussão e ajusta a partir da reunião do dia 9 de abril e aponta, né, como parâmetro as exigências do governo que precisam ser respeitadas, ou seja, exatamente a matriz de risco e os planos de contingência elaborados pelos centros, com aprovação pela prefeitura municipal. Alteração do artigo 7º. As avaliações das atividades pedagógicas poderão ser realizadas de forma presencial ou não presencial, por meio de ferramentas online, desde que respeitada a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado junto à prefeitura municipal. Então, ratifica-se também nesse ponto, pelos termos da reunião do dia 11 de abril, ratificando a questão da matriz de risco, plano de contingência aprovado na prefeitura. Então, enfatiza que todos os centros de ensino elaboraram esses planos de contingência, respeitando a matriz de risco para avaliar a possibilidade de retorno gradual presencial. Alteração do parágrafo 2A do artigo 7º. Os discentes não podem ser obrigados a estar com a webcam e ou microfones ligados no momento das aulas e da avaliação. Então, parágrafo incluído por meio de DVS na reunião lá do Consune que conduziu a matéria. Então, nesse aspecto foi discutido e ajustado em 11 de abril
né, foi incluída a não obrigatoriedade dos alunos para uso do webcam e microfones das aulas e avaliação. Então, foi incluída a questão das aulas, previamente só apontava para a questão da avaliação. Inclusão do parágrafo 2C, né, segundo, vinculado ao item C, do artigo 7º. Uma nova avaliação da aprendizagem na mesma disciplina não poderá ser aplicada se as notas das avaliações precedentes não tiverem sido publicadas com 48 horas de antecedência no sistema acadêmico, incluída nas reuniões do dia 9/4 e também no dia 23/6, foram aspectos discutidos como forma de assegurar a publicação das avaliações por parte dos docentes para os discentes, num prazo de 48 horas antes de avaliações subsequentes. O artigo 9º passa a ter, 8º, desculpe, passa a ter a seguinte redação: a coordenação de estágios de cada curso e ou centro de ensino, considerando as diretrizes curriculares nacionais, o plano de contingência do centro, aprovado pela Prefeitura Municipal, a matriz de risco imposta pela pandemia Covid-19, compreendendo os fluxos e dinâmicas dos cenários de prática, mediará e dará orientação sobre as possibilidades de retomada e continuidade dos estágios curriculares supervisionados, obrigatórios e não obrigatórios, junto aos discentes, docentes orientadores, supervisores, preceptores e concedentes. O ajuste, realizado no dia 16 de abril, de novo, aponta que ratifica-se os planos de contingência elaborados pelos centros, aprovados juntos aos municípios e às suas governanças. Respeitada matriz de risco da pandemia. Alteração do parágrafo único do artigo 11º. Então, as defesas dos trabalhos de conclusão de curso, respeitadas as especificidades de cada curso, a matriz de risco e o plano de contingência do centro de ensino aprovado, junto à Prefeitura Municipal, poderão ocorrer de forma presencial ou não presencial. Novamente, um ajuste ali que foi conferido nas reuniões do dia 16 de abril e 11 de maio, apontando para os planos de contingência aprovados pelos centros de ensino, aprovados também sob delegação junto às prefeituras, mediante a observância da matriz de risco. Alteração do artigo 12º. O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do período letivo, via requerimento no SIGA, o trancamento de matrícula durante o período de pandemia. A justificativa foi um ajuste realizado em 24 de março, para que as secretarias de ensino e graduação tenham tempo suficiente para realizarem os registros acadêmicos. O parágrafo único associado a esse artigo permanece sem alterações. Alterações no artigo 13º. O discente poderá solicitar até 15 dias antes do encerramento do período letivo, via requerimento junto à Secretaria de Ensino e Graduação, a desmatrícula em uma ou mais disciplinas, independente do semestre de ingresso, durante o período da pandemia. Nesse caso, ainda foi incluído mais um parágrafo e, consequentemente, reindexado o parágrafo único previamente existente. Então, passa a ter a redação, o parágrafo 1º, a matrícula sem vínculo à disciplina, enquanto perdurar a pandemia, não será computada no limite máximo de 2 semestres. E o parágrafo único não muda a redação, sendo só reindexado como parágrafo 2º. A justificativa, esse ajuste do artigo foi feito na reunião do dia 24 de março, de novo para ter um prazo suficiente, né, de pertinência para que as secretarias de ensino realizem os procedimentos relativos ao registro. E a inclusão do parágrafo 1º, né, novamente sobre essa nova redação, também no dia 24/3 foi apontada essa demanda para que os discentes, né, não sejam prejudicados no limite máximo de 2 semestres, assim como para manter a uniformidade, a congruência, a coerência com os outros parágrafos. E, novamente, apontando a reindexação do parágrafo único como parágrafo 2º. O artigo 16º passa a ter a seguinte redação, com a inclusão de 2 novos incisos
e a exclusão do parágrafo único. Então, artigo 16º, a média das notas obtidas nas disciplinas cursadas durante a pandemia, primeiro inciso, serão utilizadas para o cálculo apenas as notas das disciplinas que o discente obteve aprovação. E serão utilizados para o cálculo apenas o número de créditos às disciplinas que o discente obteve aprovação, né? Então, cria essa comutabilidade em relação às que foram objeto de aprovação. Justificativa, ajustada na reunião do dia 23 de junho, com a inclusão dos 2 incisos, para uma melhor compreensão do leitor sobre a proposta, sendo que esse ajuste, né, a inclusão dos parágrafos, foi encaminhado na ocasião para os discentes, com aceitação das direções de ensino, a equipe da SEG e secretários. Então, veio, né, conforme ponderação, sobre a perspectiva dos discentes. E o parágrafo único do artigo 16º foi excluído na reunião do dia 16 de 4, devido à inclusão dos incisos, a decorrente da inclusão desses incisos ali dispostos à nova redação. A inclusão do artigo 16A. O score do discente dos semestres cursados durante o período da pandemia, ou seja, iniciando em 2020/1, deverá ser contabilizado de acordo com o estabelecido nos incisos 1º e 2º do artigo principal, artigo 16. Então, esse artigo 16A, ele foi incluído na última reunião do grupo aí supracitado, por solicitação dos discentes, aceitação da DEG, equipe da SEG, secretários de ensino, né, e, enfim, as representações ali que estavam dispostas, incluindo a representação discente. Ainda sobre esse artigo principal 16, o 16º, incorporado mais um artigo correlato, 16B, a proporção entre aprovações e reprovações das disciplinas em que o discente que se matriculou durante a pandemia serão desconsiderados do cálculo o número de créditos das disciplinas que o discente não obteve aprovação, né? Então, dá congruência ao termo prévio. Então, essa inclusão no dia 23 e 6 também apontou para o elemento previamente justificado ali sobre a sua instrução. E os seus parágrafos, o 1º e o 2º também como parte da redação proposta. O discente, durante o período de atividades de ensino não presenciais, fica desobrigado em apresentar os certificados e ou declarações na forma física para a validação de atividades complementares. No parágrafo 1º, o discente, para validação das atividades complementares, deverá enviar os certificados e ou declarações digitalizados ou encaminhar uma foto nítida, frente e verso dos documentos, via formulário online para a Secretaria de Ensino e Graduação ou Secretaria do Departamento, para proceder à validação e aproveitamento das atividades. A Secretaria de Ensino e Graduação do Centro, em qualquer momento, no caso de dúvidas, poderá solicitar ao discente o documento original, utilizando para a validação das atividades complementares, visando esse processo de integralização curricular. Então, a justificativa, né, do artigo 16C e dos seus respectivos parágrafos, né, então tem a ver com solicitação dos discentes, a questão da digitalização. Ela foi avaliada, a solicitação pela Projur, tendo parecer favorável, e essa inclusão, então, é necessária para que as aulas, atividades, né, da ensino e graduação, que estão sendo, né, de forma remota, conduzidas, e com a retomada progressiva do regime presencial, né, as pautas possam continuar tendo o fluxo regular necessário à sua difusão. Alteração do artigo 17 com a inclusão de 4 incisos. Artigo 17, em relação à mobilidade acadêmica. Então, primeiro inciso, o semestre que o discente tiver em mobilidade acadêmica nacional e internacional não será computado no limite máximo dos 3 semestres consecutivos ou não para a realização da mobilidade durante o seu curso. Segundo inciso, o discente, quando da realização da inscrição para concorrer à Bolsa Prome, poderá exceder 80% da carga horária do seu curso previsto, desde que não tenha condições para integralizar a carga horária total do seu curso. Terceiro inciso, as reprovações por notas ou frequências
do período da pandemia não serão consideradas quando a realização da inscrição pelo discente para concorrer à Bolsa PROME. E o quarto inciso, que circunscreve esse encaminhamento, os discentes, no momento da inscrição para concorrer à Bolsa PROME, deverão apresentar a média curricular igual ou superior à média do curso, conforme registrado no sistema de gestão acadêmica. Esse ajuste se justifica, inclusive, né, os incisos que foram incluídos após, né, a reunião do dia 23 de junho, com a participação, né, da Pró-Reitoria de Ensino, da pessoa do professor Nério, a direção de ensino da ESAG e a coordenadora da Secretaria de Cooperação Internacional, Interinstitucional, sendo que a proposta de ajuste de inclusão foi encaminhada e aceita pelas direções de ensino, pela equipe da SEG, secretárias de ensino e graduação, assim como a representação discente. Alteração no artigo 20º. O uso de espaços por docentes e discentes no âmbito da universidade deverá estar orientado pela matriz de risco e pelo plano de contingência do centro aprovado pela prefeitura. Novamente, apontando para essa questão local, né, da aprovação no contexto dos municípios onde são oferecidos os cursos da nossa universidade. E, por fim, a alteração do parágrafo 4º do artigo 21º. O empréstimo de equipamento deverá atender o que determina a instrução normativa da PROAD. Aqui se discute, né, porque já foi implementada a IN, né, podendo passar por mudanças, então circunscreve aí a Pró-Reitoria que observa esse tipo de objeto e decide sobre ele. Considerando os elementos evocados no processo, enquanto o relator não vejo óbice para o seu acolhimento pela plenária da Câmara de Ensino e Graduação. Então, o voto do relator é favorável à aprovação da inclusão de ajuste na resolução 050, consumindo os termos da proposta objeto do processo. É o parecer. Obrigado, conselheiro Délcio. Vamos colocar o parecer em discussão. Rodada de 3 minutos. Alguém gostaria de se inscrever? Eu me inscrevo. Sim, já anotei. Mais alguém gostaria de escrever? Só temos o professor Rogério. Então, rodada de 3 minutos, professor Rogério com a palavra. Boa tarde a todos. Só reforçando que essa resolução ela foi discutida entre todos os diretores de ensino, secretários, e também foi acatado também as contribuições dos alunos, então foi uma resolução que foi construída entre todos, né? Meu questionamento seria em relação ao artigo 12, mas eu verifiquei que ele já está de acordo, porque lá no artigo 12 ele prevê trancamento 15 dias antes do período letivo. Então, o período letivo, ele é antes dos exames. Então, isso está correto, né? Eu imaginava que era antes do semestre letivo, mas depois eu li de novo, está que é antes do período letivo. Então, ou seja, o aluno poderá requerer trancamento 15 dias antes do término do período letivo, ou seja, não vai entrar no período de exames. Isso é uma preocupação que nós tivemos quando discutimos isso, né? E ficou bem claro agora essa questão que o trancamento dos alunos e das disciplinas é antes do término do período letivo e não do semestre letivo. Mas só reforçando, parabéns pelo relato do professor Délcio, né? Muito bem fundamentado, e essa resolução aí vem a melhorar o andamento do semestre, né? E todos os professores aqui no nosso centro, eles já estão perguntando por essa resolução e desejando que ela seja implementada o quanto antes. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Rogério Aguiar. Rodada de 2 minutos. Rodada de 2 minutos. Alguém gostaria de escrever? Não tendo nenhum inscrito, então vamos para a votação. Os conselheiros que concordam com o parecer exarado pelo conselheiro Délcio Pereira permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Vamos, então, agora, senhor secretário, à proposta de inclusão do processo 24076-21, da Pró-Reitoria de Ensino, que é o relatório do programa PET, e o relator conselheiro André Thaler Neto, com a palavra. Boa tarde a todos. Professor Nério. Antes de iniciar, nós não teríamos que debater a inclusão da proposta dos estudantes? Eu até questionei o secretário, mas como ele não falou nada, eu passei para o processo. Mas voltamos ali. Eu tenho a impressão que ele teria que ser, pelo que eu entendi em expediente, né? Ele teria que ser após a aprovação da minuta. Podemos retornar. O senhor secretário está na reunião? Acho que o Murilo caiu, professor Nério, mas eu concordo com o professor André. Nós precisamos... Não, eu até consultei o conselheiro Luciano, mas como ele não falou... eu acho que ele caiu, professor Nério. Acho que ele não está, né? Então, vamos ao processo, a inclusão solicitada pela acadêmica. Eu acho que eu posso apresentar a proposta aqui. Não sei pode, Gabriela. Pode apresentar, depois nós iremos colocar em discussão, correto? Só não está aparecendo para mim a opção de compartilhar a tela. É porque, como o Murilo caiu, está aparecendo só uma tela. Daí eu consulto os técnicos da CETIC. Vou explicar como... assim, aqui, eu posso ler daí para ficar mais fácil. Mas é uma mudança de ordem e um pequeno acréscimo na escrita da proposta que foi apresentada ao professor Nério, ali da qual já foi aprovada. Eu vou lendo ela e explico o que a gente alterou. No artigo 16, ele está tratando a média das notas durante a pandemia, né? Tá, veio. É o Murilo? Então, não sei. Pode continuar, Gabriela. Tá bom. Assim, a gente estudou, então, como é calculado o score, né? E ele envolve 2 critérios, né? Que é a questão, o primeiro critério é quanto foi a pessoa cursou, né? Do curso, que é uma coisa também, acho que um pouco impalpável, então a gente não envolveu. Mas o segundo critério, que é o que a gente aborda na nossa proposta, é sobre o desempenho, que envolve a média das notas obtidas e a proporção entre aprovações e reprovações. A gente propõe que em ambas sejam utilizadas notas e créditos das disciplinas que teve aprovação. Inclusive, é uma coisa que foi aprovada na UFSC, né? Conversamos com estudantes de lá, então essa proposta é baseada nisso também. E daí propomos que seja contado desde o score desde o começo da pandemia, né? Porque esse período sem contabilização pode trazer muitos prejuízos, né? Pode ter estudantes que matérias e ter contabilizado ali, pode tentar um processo seletivo, isso pode ser crucial, enfim. E no caso, a gente só propõe que a gente observe ali a proposta do professor Nério. Não sei se o Murilo está abrindo ali, mas no caso, o artigo 16, ele está falando isso da média das notas obtidas, né? Para considerar sobre as notas e créditos das disciplinas que teve aprovação, certo? No caso, a gente propõe que inverta a ordem do 16A e do B. Por quê? O 16B, ele vai estar falando a parte da proporção entre aprovações e reprovações, certo? Para as matérias que teve aprovação. E a gente de inverter essa ordem porque o 16A está falando dessa parte de esses semestres que já passaram. E ele está falando de contar de acordo com os critérios, mas ele só está abrangendo os critérios do 16, que fala das médias das notas obtidas. Não está abrangendo a parte da proporção entre aprovações.
No caso, a gente, então, inverteu a ordem, trouxe o 16B para o 16A, e no que anteriormente seria o 16A, a gente coloca o score dos discentes dos semestres cursados durante o período da pandemia, ou seja, iniciando em 2020.1, deverá ser contabilizado de acordo com os estabelecimentos 1 e 2 do artigo 16, que era o que já estava antes, no artigo 16B, porque isso não estava incluso. Então, ia contar retroativamente esses, mas não ia abranger esses dois. Isso seria prejudicial, porque a e antes já estava garantido em resolução que não ia contar, né? É basicamente isso, assim, ordem e adicionar, porque isso não sei se estava implícito, mas acho que é uma coisa que tinha que estar bem esclarecida para não ter engano. Mas é a proposta que a gente trouxe, que, segundo o Lucas, havia sido aprovada pelas pessoas assim, que estavam tratando disso anteriormente. É basicamente isso. Tá bom, conselheira Gabriela. Eu gostaria de me inscrever até para esclarecer para os conselheiros a proposta trazida pela acadêmica, ela não altera o que foi discutido. Na verdade, quando do ajuste da resolução, senhores conselheiros, nós esquecemos, como ela falou, de incluir ali no artigo 16B, o artigo, ali incisos 1 e 2 do artigo 16 e no artigo 16B. Mas vamos para a rodada de 3 minutos. Em discussão. Desculpa, eu percebi um pequeno erro na redação ali. Ali no artigo 16B seria do artigo 16 e no artigo 16A. Peço desculpas, eu posso corrigir agora e mandar, mas é só isso, isso que eu acabei de falar, eu devo ter esquecido de arrumar, peço desculpas. O que ficou faltando na proposta da PROEM foi esse 16A, correto? Isso, então, a inversão de ordem e o 16A. Sim. Eu acho que ficaria mais claro se a gente colocasse primeiro a parte da proporção entre aprovações e reprovações antes de considerar da parte que considera retroativamente. Tá bom, rodada de 3 minutos. Alguém gostaria de se inscrever? Ana Paula, o André Thaler. Professora Ana. Eu concordo com a DVS, eu acho que fica até mais claro. E está bem no sentido do que nós discutimos, né? Eu acho que ficou muito bom. Parabéns aí aos alunos. O nosso discente estão nota 10, muito bom. Ficou bem melhor, vai ser mais fácil de trabalhar com essa nova ordem. Tá bom, obrigado, conselheira Ana Paula. Conselheira André Thaler, com a palavra. Eu também concordo, parabéns pelo trabalho dos estudantes, é muito, muito bacana, realmente a gente vê que estão se debruçando em cima, né, analisando. Eu só fiquei com uma dúvida, né, é uma dúvida matemática, no caso ali, no quociente entre disciplinas aprovadas e não aprovadas, se nós considerarmos só os aprovados, todos os estudantes ficam com 100%, certo? Ou seja, essa parte da equação, ela é excluída na prática, né? Todo mundo fica igual, entendi certo? Porque se a gente considerar só as aprovadas, a relação entre aprovadas e total é de 100%. Tá bom. A conselheira Gabriela Buffon, com a palavra. A gente chegou a discutir isso, inclusive, assim, mas ele tem vários critérios, né, o do aproveitamento quantitativo, de desempenho qualitativo e da proporção entre aprovações e reprovações. E cada um deles tem um peso diferente, entende? Ele vai acabar, a conta vai acabar dando 1, mas o peso desse cálculo é de 0,15. Vai esse 1 e multiplicar por 0,15. Tecnicamente, ele não sei se é matemática, né? Que não é exatamente assim, não é que não vai valer, sabe? Mas a gente achou que também ficaria mais certo se a gente não só propusesse tirar essa parte, né, já que vai dar 1. Escrever para ficar essa garantia, sabe? Rodada de 2 minutos, nós já temos a professora Ana Paula inscrita com a palavra. Professora Ana?
Ô, Gabriela, eu entendi ali, eu entendo como você, porque, na verdade, durante a pandemia, ali sempre vai dar 1, então vai dar 0,15. E saindo da pandemia, a gente continua com o mesmo score, entende? No período que você não tiver em período de pandemia. Então, acho que está bem certo, assim, porque né, você não vai contar as aprovações e reprovações, né, do período da pandemia. Então, para mim, tá ok. Tá bom, obrigado, conselheira Ana Paula. Conselheira André Thaler. De acordo, Gabriela, só levantei a lebre, vamos dizer assim, para ver se todo mundo tinha o mesmo entendimento, né, de que essa parte, por enquanto, ela fica, mas ela é um peso pequeno, sem problema nenhum. Rodada de 1 minuto. Não tendo nem inscrito, vamos colocar em votação, então, a proposta trazida pela nossa conselheira Gabriela Buffon. Os que concordam com Eu peço que se o... Desculpa te interromper. Se o grupo puder projetar, eu acabei de mandar corrigindo a letra ali para fazer referência ao artigo 7. Não tem nenhum problema. Tá bom. Certo, senhor presidente, a gente vai incluir no processo esse novo documento que ela mandou, trocando aqui o 16B por 16A. Tá certo. Então, os conselheiros que concordam com esse ajuste do artigo 16 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para o processo que foi incluído em pauta, que é o relatório dos grupos PET. Tem como relator o conselheiro André Thaler. Bem, agora vamos lá. Então, o assunto já foi lido, né? Histórico não é muito relevante. Foi aprovado em 5 de julho pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos grupos PET. Em seguida, o processo é autuado. A servidora Letícia Silveira, interlocutora dos grupos PET da UDESC, encaminha o processo ao professor Nério para os devidos encaminhamentos ao MEC. O professor Nério encaminha os conselhos que me nomeia, o conselho sou nomeado relator. Análise. Atualmente, a UDESC possui 3 grupos PET, sendo eles o grupo PET de Engenharia Elétrica, do curso docente de Ciências Tecnológicas, o grupo PET de Geografia, da FAED, e o grupo PET de Zootecnia, do CEL. Trata-se de grupos consolidados, com existência variando de 10 a 27 anos. Esses grupos são integrados entre si por um comitê local de acompanhamento e avaliação. É função da Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com o comitê de acompanhamento e avaliação, o comitê local, aprovar anualmente o planejamento das atividades dos grupos em conformidade com o projeto pedagógico institucional, PPI, e das formações de nível de graduação, assim como acompanhar a realização das atividades. 3 grupos PET entregaram seu relatório anual de atividades 2020, o planejamento anual das atividades 2021, sendo avaliados e aprovados pelo CLA. Os relatórios são ricos em informações e detalhes, destacando a atuação dos grupos e dos seus petianos em atividades como ensino, pesquisa, extensão, inovação e empregabilidade, com resultados animadores, tanto no ano de vigência do relatório, como no histórico dos mesmos. Também são destacadas ações para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos de graduação, dos seus cursos, bem como na redução da evasão. Relatórios de autoavaliação também são apresentados. E todos os grupos propuseram continuidade de suas atividades. As principais dificuldades apresentadas, foram relativas à adaptação às condições não presenciais devido à pandemia, e o meu parecer é favorável à aprovação do relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial PET-UDESC. Só queria comentar, parabenizar os grupos, né? E realmente fazer assim, foi uma leitura prazerosa de bastante aprendizado, né? Tem realmente uma história muito, muito bonita por trás desse trabalho. Parabéns a todos.
Sonério? Ah, desculpa. Obrigado, conselheiro Anderthaler. Em discussão, rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Não tendo nenhum interessado, então colocamos o parecer do conselheiro Anderthaler em votação. Os conselheiros que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Algum conselheiro gostaria de se inscrever? Bom, como o André Thaler gostaria de escrever, eu também gostaria de me inscrever. Não, o meu é da fala anterior ainda, professor Nery. Eu gostaria de me inscrever e parabenizar todos os conselheiros da Câmara de Ensino e agradecer em especial os diretores de ensino, os secretários das secretarias de ensino de graduação, a representação discente que participou desde março na revisão e no aperfeiçoamento da resolução 050, visando melhorar a gestão acadêmica dos nossos cursos de graduação. Realmente, a Câmara está de parabéns e mais uma vez fica aqui a nossa gratidão pelo empenho, pelo comprometimento de todos no processo. Ainda comunicações pessoais, a professora Julice, colega, solicitando para que seja visto qual é o problema, não entendi aqui. Não, professor, é porque colegas do centro que queriam assistir pelo YouTube, mas não estava sendo transmitido. Ah, certo. Bom, não tendo mais nenhuma comunicação pessoal, então damos por encerrada a reunião, desejando uma boa tarde a todos os conselheiros.